Na terceira reportagem da série Os Desafios da Irrigação, o exemplo norte-americano, você vai conhecer produtores tradicionais de soja e milho que plantaram pela primeira vez arroz com irrigação por pivôs. Um novo produto que passou a ser cultivado em áreas que não permitiam a produção tradicional por inundação. Resultado da parceria entre produtores, iniciativa privada, pesquisadores e governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos servem de referência para os países que querem avançar na produção com tecnologia. Na área de pesquisa, encontramos o brasileiro Luciano Shiratsuki, que está na Universidade de Nebraska fazendo doutorado em agricultura de precisão. Comecei meu doutorado aqui, eu trabalho na Embrapa em Brasília e especificamente eu estou trabalhando com sensores ativos que detectam a deficiência de nitrogênio na folha. Eles chamam disso de detecção em tempo real. Então o sensor detecta o estresse de nitrogênio e aplica o nitrogênio na mesma operação. Você economiza em nitrogênio, contamina menos o ambiente, né? E mais dinheiro no bolso do produtor. Encontramos em solo norte-americano o diretor do Ministério da Agricultura de Angola. O desafio para ele é encontrar técnicas e projetos capazes de reconstruir o país com base na produção de alimentos. Alimentar cerca de 7 milhões de pessoas não é uma coisa muito difícil, se os investimentos corretos forem feitos, as pessoas forem adestradas, as tecnologias forem utilizadas de forma adequada. E obviamente que, tendo em conta o potencial de recursos naturais que o país tem, que nós estimamos em cerca de 35 milhões de hectares com aptidão para o uso agrícola, nós acreditamos que poderemos rapidamente passar também a ser um país exportador de alimentos. Os estrangeiros ligados ao agronegócio que visitam os Estados Unidos querem novidades nas mais diversas culturas. No arroz, a grande mudança é a redução no consumo de água. Fisiologicamente, o arroz é uma planta subaquática, adaptada ao ambiente inundado, mas pode ser cultivada sem inundação, desde que o manejo seja correto e com vantagens. As pesquisas trabalham nesta direção, para saber exatamente quanto de água o arroz necessita em cada fase do ciclo, para garantir a produtividade. Uma empresa norte-americana trabalha em parceria com a Embrapa Clima Temperado e o IRGA, Instituto Rio Grandense do Arroz no Brasil, e as universidades do Arkansas e Missouri, nos Estados Unidos. Os resultados estão mudando a vida dos arrozeiros em várias partes do mundo. Os testes são feitos em centros de pesquisas e divulgados através de dia de campo. Jim Heiser faz a relação entre o sistema tradicional de produção de arroz, com inundação, e a mudança para o pivô central. A produção de arroz inundado precisa de um solo ideal que segure a água por muito tempo. Além disso, precisa de uma série de equipamentos que garantam a disponibilidade de água no campo. O consumo chega a 3.400 litros de água por minuto. Na produção de arroz irrigado, você trabalha com o mesmo equipamento que é utilizado nas lavouras de soja e milho. No arroz inundado, você precisa de equipamentos próprios. Com relação ao uso de fertilizantes, nós acreditamos que o uso nos dois modos de produção deve ser o mesmo. Mas estamos desenvolvendo uma série de pesquisas para reduzir o uso de fertilizantes. Se o produtor já tem um pivô central sendo utilizado para outra cultura, a instalação de um campo de arroz não vai gerar nenhum custo para o produtor. Foi o que fez Patrick, que também produz soja e milho e mostra a qualidade dos grãos garantida com a irrigação. Reservou uma área para incluir na rotação o arroz pela primeira vez. Nós esperamos que o gasto que tivemos para comprar o pivô central retorne dentro de alguns anos. Um equipamento como este tem uma vida útil de 20 anos. O retorno é muito rápido. E temos a garantia de ter uma boa safra. Plantar arroz desta maneira, com alta tecnologia, se paga rapidamente.
we think it'll pay for itself real quick.